Olá, querido amigos e irmãos em Cristo, nós estamos de volta com mais o estudo Ouvindo a Voz de Deus. Hoje nós estudaremos a lição de número 4, o plano da salvação. Mas desde já nós queremos pedir a você que não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para todas as vezes que nós postarmos o estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus, você participe conosco através do YouTube. E também não esqueça de ir lá no nosso Facebook Robson Júnior e nos adicionar e seguir lá também, porque lá sempre postamos diariamente os estudos bíblicos. Hoje nós vamos estudar sobre o plano da salvação. Ontem nós estudamos sobre a origem do mal, mas também no final do estudo entendemos que Deus não deixou o homem num caminho de perdição. Ele veio com um plano da salvação que nós vamos detalhar de maneira mais ampla agora. É um estudo resumido, mas com certeza dará para você entender cada detalhe do plano da salvação de Deus. Neste momento, Camila vai fazer uma oração e que você feche seus olhos para orar conosco neste momento. Oremos. Grandioso Deus, bondoso Pai, mais uma vez, Senhor, entramos na Tua presença para Te pedir, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos capacite a entendermos a Tua palavra, Senhor. Não permita que o inimigo roube a Tua verdade dos nossos corações. Fica conosco, abençoa cada ouvinte que está nos assistindo, que sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Se voltem para Ti. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui diz assim: independentemente do que tenhamos sido ou do que tenhamos feito no passado, Deus nos ama com amor eterno, dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, há muitos que se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar o meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante de Deus, diante dele? Como posso ser salvo? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar alegria, paz de espírito, perdão e esperança. Mas no presente estudo, esse presente estudo mostra a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa. Então, realmente existem pessoas aí que, por terem feito coisas terríveis, acreditam que não é possível encontrar o caminho da salvação. E muitos aí se frustram, entram em depressão profunda, porque acreditam que o que fez no passado não existe mais perdão, já alcançaram um nível que não mais conseguem ser perdoadas e conseguem ser bons diante de Deus. Mas a Bíblia nos ajuda a compreender quantos são pecadores e qual o resultado do pecado. É a primeira pergunta. Romanos capítulo 5, versículo 12 e 6:23. 5:12 diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a gente viu ontem que Deus deu a ordem a Adão e Eva quando Deus os criou e colocou no jardim do Éden para cultivar, para plantar. Deus disse: olha, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, e dela você nem toque, nem chegue perto, porque no dia que comer certamente morrerás. A serpente foi lá, enganou, disse que se eles comessem não morreriam, mas seriam igual a Deus. Enfim, quando Eva e Adão comeram do fruto, a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram, ou seja, já nascemos em pecado por causa do pecado dos nossos antepassados, Adão e Eva. O salmista diz: em pecado concebeu a minha mãe, me concebeu a minha mãe. E o salário do pecado era o quê? A morte. Deus disse a eles: se comerdes, certamente morrerás. Mas não se desesperem, por mais que todos tenham pecado, no decorrer do estudo nós vamos encontrar o caminho de alívio para os nossos corações. Pergunta de número 2. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Gênesis capítulo 3, versículo 8 a 10.
quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, qual foi a atitude que Deus fez quando o homem pecou? Ele disse ao homem que o salário do pecado era a morte, que se comesse morreria. E quando o homem comeu do fruto, como Camila leu aí, Deus fez o quê? Abandonou o homem? Deus não se importou com o homem? Não. Deus procurou o homem, querido. Deus está... Ele nos ama de tal maneira que mesmo o homem tendo caído pecado, ele já sabia. Mas Deus foi lá e procurou o homem. Onde vocês estão? Porque Deus é amor, Ele nos ama de tal maneira, a Bíblia relata. Então Deus se importou com o homem. E existe uma frase que eu acho interessante, que o nosso querido pastor Rodrigo Silva, né, que é doutor em arqueologia, ele diz que Deus está mais preocupado em salvar uma pessoa do que uma mãe vendo sua casa pegando fogo com seus filhos dentro. Então veja o tamanho do amor de Deus. Deus nos ama de tal maneira que se importou com o homem, procurou o homem, mesmo o homem tendo desobedecido a ele. Número 3. Qual a condição da natureza humana após o pecado? Gênesis capítulo 6, versículo 5. Como ficou a condição da natureza humana, né? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Jeremias 13, 23. Você vê aí que o salmista disse, né, aquilo que eu falei. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. 17, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Veja como se tornou a natureza humana após o pecado. Totalmente depravada. Totalmente depravada. Por mais que Deus correu atrás, foi lá atrás do ser humano, mas o ser humano cada vez mais foi pecando e se afastando de Deus, ao ponto agora do coração só brotar coisas terríveis, como Camila leu aí nos versos. Infelizmente a natureza humana, a condição da natureza humana após o pecado foi essa. Ficou mais santa? De maneira nenhuma. Tornou-se corrompida e depravada. Corrompida e depravada. Infelizmente, hoje a tendência do ser humano é cada vez mais ir se afastando do seu Criador. Durante 6.000 anos de pecado, a natureza humana está cada vez mais depravada. Infelizmente. Agora, quais são as outras características da natureza humana pecaminosa? Efésios capítulo 2, versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. 4:18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. 1 Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas lhe discernem espiritualmente. Romanos 7, versículo 15 a 19. Porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa.
Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Leu 24 também? Agora 23 e 24. 23 e 24. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, quais as outras características da natureza humana pecaminosa? A inclinação para o pecado. Como a gente viu no estudo anterior, a natureza humana após o pecado ficou depravada totalmente, inclinada para a imoralidade sexual, inclinada para a homossexualidade, inclinada para o adultério, inclinado para a ganância, inclinado para o roubo, para a luxúria. Infelizmente é isso que o ser humano hoje cobiça, e você tem visto isso. Você tem visto isso. A natureza humana cada vez mais depravada. Existe agora até a pansexualidade, que é o homem casar ou a mulher casar com objetos, com árvore, com bicicleta, com qualquer objeto que a pessoa... Então veja cada vez mais o homem se distanciando de Deus. E será possível que você não vai acordar diante dessas coisas? Então, o próprio Paulo também, o apóstolo Paulo, ele fala na natureza carnal dele, quando ele aceitou Jesus, que foi uma luta para ele ter uma natureza santa, só buscando a Jesus. Aqui no capítulo 7 ele vem dizendo, né? O querer fazer o bem está em mim, mas não consigo efetuá-lo. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Veja, existem pessoas tão carnais que o que nós estamos fazendo aqui, compartilhando com vocês sobre conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus, o plano da redenção, para muitos isso é apenas bobagem, é loucura. Apenas acham que nós estamos numa bolha de sabão querendo refúgio, mas não é real. O céu é real. E o lago de fogo preparado para o diabo, Satanás e todos aqueles que se recusam a aceitar Jesus é real. Mas Deus ele nos deu o plano da redenção, para que eu e você possa ser salvo mediante Jesus. E aqui diz assim, vamos entender um pouco sobre esse plano. Número 5. Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Pois o homem estava sujeito à morte. Agora qual o plano? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, queridos, Deus amou o mundo, Deus veio atrás de mim e de você, Ele escolheu você. Você está ouvindo esse estudo conosco porque Deus o escolheu. Então, o plano que Deus estabeleceu para salvar o mundo foi o plano da salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para morrer a nossa morte e ressuscitar para nos dar a vida eterna. Ele não pecou. O salário do pecado é a morte. E por que Jesus morreu? Porque os meus pecados, os seus pecados foi depositado sobre ele. Ele pagou a minha e a sua culpa, para que a gente, pelos méritos dele, que viveu sem pecado, agora sim consiga a vida eterna. Então, queridos, continuando, Deus estabeleceu um plano mediante ao qual seu Filho daria a vida em lugar do pecador. Dessa forma, todo que o aceita como Salvador é perdoado e recebe a promessa de vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que está em 1 Coríntios 15:3. Continuando, o que Jesus fez por nós na cruz? 1 Pedro 2,24. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes sarados. Isaías 53, versículos 5 e 6. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, queridos, que maravilha! Louvado seja Deus
O que Jesus fez por nós na cruz, carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Ele morreu no meu e no seu lugar. Nós estávamos sujeitos à morte eterna porque nós pecamos. Mas Jesus foi sem pecado, carregou a nossa culpa e morreu no nosso lugar. E como ele não pecou, ele deu o mérito dele para nós. Ou seja, Pai, eu não pequei, então eu quero dar para ele esses méritos, para que eles, através do meu sacrifício, morrendo no lugar deles porque pecaram, eles vivam, tenham vida eterna em mim. A vida que eu tinha eu dei para eles. Então, queridos, Jesus morreu na cruz sobre os nossos, carregando sobre os seus ombros os nossos pecados. O Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Quem pode mudar a natureza humana? 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. João 8,32, um verso bem conhecido. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quem é que pode mudar o homem? Como ela leu em 1 Samuel 10,6, o Espírito Santo de Deus, quando se apodera da natureza humana, quando eu e você deixamos Deus trabalhar em nossa mente, em nosso coração, o Espírito Santo muda a nossa natureza. E aí nos leva até o conhecimento da verdade, até nos faz a gente se arrepender e nos leva ao conhecimento da verdade. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então só através do Espírito Santo. Essa voz que quando você vai cometer algo errado diz para você não fazer, é o Espírito Santo trabalhando na sua vida, no seu coração. Quando você está aí e sente o desejo de conhecer mais a Bíblia, de se entregar a Jesus, é o Espírito Santo. Então não endureça o coração, deixe o Espírito Santo trabalhar. Obedeça a essa voz tão maravilhosa que levará você à redenção, à vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então, a salvação depende de nossas boas obras, verdadeiro ou falso? Vamos ver na Bíblia, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então a salvação depende de boas obras, de maneira nenhuma, não. Por mais que eu faça caridade, ajude aos pobres, ajude as viúvas, os órfãos, visite drogados nas ruas, por mais que eu vá em asilos, por mais que eu faça qualquer outra coisa, dê alimento diariamente às pessoas, boas obras não salvam ninguém, queridos. Não adianta eu fazer tudo isso se eu não aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. A salvação vem pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. O que é graça? Um favor imerecido. Nós não merecíamos nada, mas Cristo morreu no nosso lugar, como foi dito no presente estudo. Então Cristo morreu no nosso lugar, nos deu a possibilidade de vida eterna mediante a sua vitória sobre a morte. Então, queridos, e por que então os cristãos fazem boas obras? Porque foram salvos em Cristo Jesus. Nós fazemos boas obras porque Cristo nos salvou. Então o cristão faz boas obras porque foi salvo em Cristo Jesus. Porque nós obedecemos à lei? Não para ser salvo. Nós obedecemos à lei de Deus porque fomos salvos em Cristo Jesus. Nós fazemos boas obras porque fomos salvos em Cristo Jesus. Aceitamos o sacrifício de Jesus e como Jesus viveu uma vida de santidade, uma vida de obediência ao Pai, uma vida de caridade, ajudando as pessoas, nós fazemos isso não para ser salvo, mas porque Jesus nos salvou e nós devemos seguir o exemplo dele. Então, a salvação depende de boas obras? De maneira nenhuma. A salvação é você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí sim você será declarado justo diante de Deus por aceitar o sacrifício, o plano da redenção em Jesus Cristo. Como pode o homem alcançar a salvação? Eu acredito que eu já falei, mas vamos para a Bíblia.
1 João capítulo 5, versículo 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Hebreus 5, 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Veja que maravilha! Como pode o homem alcançar a salvação? Aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna, para todos que lhe obedecem. Você quer vida eterna? Você quer viver para sempre? Um mundo sem choro, um mundo sem pranto, sem lágrimas, sem morte, sem roubo, sem fome, sem doenças, sem terremotos, sem catástrofes, sem nada de ruim? Aceite Jesus, meu querido irmão, como seu Senhor e Salvador. O plano da redenção é para você, é para mim, é para todos nós. Nós precisamos nos entregar a Jesus diariamente. E nós estamos aqui compartilhando com você esse estudo, essa bênção, porque nós queremos estar com você nos céus. Nós queremos estar com Jesus e você e sua família também lá nas mansões celestiais conosco. É por isso que nós estamos aqui compartilhando com você. A salvação é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele dá a vida eterna para todos que lhe obedecem. Aceite Jesus, obedeça a sua palavra e você terá a vida eterna. Recapitulação. Após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e lhes deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Após o pecado, a natureza humana ficou depravada. Continue. E o coração corrompido. O Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no coração. A salvação depende de nossa fé em Cristo. Então, queridos, Deus, após a gente aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus implanta no nosso coração a lei de Deus. E eu quero fazer esse convite para você. Jesus, ele morreu por mim e por você. Jesus pagou o preço da nossa morte. O salário do pecado é a morte. Jesus não pecou. E por que ele morreu? Porque ele levou sobre ele os seus pecados e os meus pecados. E quando eu aceito Jesus, eu coloco a minha sentença, que era a morte eterna, sobre Jesus. E ele pagou por mim o preço da morte eterna, mas ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna. Então, queridos, quando nós aceitamos Jesus, nós temos a vida eterna em Jesus. E nós praticamos as boas obras, porque Jesus nos deu o exemplo de que devemos ter uma vida santa, uma vida em obediência, uma vida como Ele andou, nós devemos viver. Aceite Jesus, meu querido irmão. Aceite o plano maravilhoso da redenção e você verás coisas grandes acontecerem na sua vida. Jesus está voltando e nós precisamos nos entregar a Ele diariamente, porque quando Ele voltar para dar a sentença ao diabo, aos demônios e a todos que recusarem se entregar a Ele, nós, nos entregando a Ele, receberemos os céus, as mansões celestiais e futuramente novos céus e nova terra, o qual habitará a justiça por toda a eternidade. Nos próximos estudos nós estudaremos sobre os novos céus e nova terra e muitas outras coisas interessantes. Então vamos fazer uma oração para finalizar esse estudo. Querido Pai, nosso Deus, nós queremos entregar as nossas vidas ao Senhor. Nós queremos, ó Deus, entregar o nosso ser por completo, a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos, o nosso agir, o nosso falar, o nosso vestir, a nossa alimentação, para que tudo que a gente faça seja para honrar e glorificar o Teu nome. Perdoe os nossos pecados, abençoe os nossos amigos ouvintes. Neste momento nós te pedimos em nome de Jesus. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. E aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Tchau, fiquem com Deus.